Olá pessoal, aqui é o Olímpio. Preparei esse vídeo para mostrar para vocês uma narrativa bastante resumida, bastante interessante sobre os irmãos do bosque, ou seja, os partisãs lituanos. Paralelamente, nós vamos tentar explicar então o final da Segunda Guerra na Lituânia. Então, vamos observar esta data de 23 de agosto, ok? E vamos tentar relacionar então o final da Segunda Guerra e o que aconteceu depois com a pátria lituana, ok? Aqui temos o ano de 1939, praticamente nos inícios da Segunda Guerra, não é? 23 de agosto de 1939, Ribbentrop, Molotov e o conhecido Stalin. A Alemanha e a União Soviética eram amigos, participavam dos mesmos modos ideológicos praticamente, assinaram um acordo então para separar entre si, digamos, os povos daquela região da Europa, em particular Polônia e países bálticos, separando famílias, separando nações, bairros, vilas e assim por diante, separando as pessoas, sem o consentimento, evidentemente. Aqui está então a Alemanha e a União Soviética parabenizando um ao outro pelo tratado. E a Alemanha foi recebida com tapete vermelho naquela ocasião do assinado do tratado. Já quase no encerramento da guerra, houve uma terceira reunião, em fevereiro de 1945, Stalin, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e os países aliados se uniram para derrotar o inimigo comum, que era a Alemanha nazista. E aqui está Stalin, o genocida, Finalmente a Alemanha então sucumbe e é assinada então a capitulação na cidade de Berlim, a capital, na data 8 de maio de 1945, pelo comandante da Wehrmacht, Marechal Wilhelm Keitel. E assim é dada final da guerra, só que para os lituanos e países adjacentes, a guerra não havia terminado ainda. Os soviéticos entrando dentro da Alemanha, estavam já em Berlim, retiraram a bandeira nazista, substituíram pela bandeira socialista. Então houve a substituição das bandeiras e a substituição do poder. Foi o início do pesadelo para muitas nações nesse momento. Bom, este é o museu que nós visitamos em Vilnius, Avenida Gedimino, chamado Museu do Genocídio, e é uma ex-prisão da KGB, é onde os prisioneiros ficavam alojados, interrogados, torturados e também executados. Pequeno, mais forte. Essa é uma ilustração que eu fotografei fora desse museu, é uma ilustração infantil, representando então o que é a Lituânia. Aqui temos então um pequeno batalhão de partisãs, composto por ex-militares, médicos, advogados, professores, até ex-donas de casa, mulheres também faziam parte, jovens, população civil em grande parte.
Então, imediatamente após o chamado final da Segunda Guerra, houve a composição de vários grupos partisãs lutando contra aquele exército vermelho, uma luta ingrata, na verdade. Aqui é uma das portas das celas que existe naquele museu. Vamos entrar numa delas, digamos, para mostrar o que é que nós encontramos lá, não é? Esta é uma das celas. A foto é um pouquinho escura porque o local é escuro também, a fotografia não saiu de boa qualidade, mas aqui dentro tem uma camisa de força da época. Então ali o prisioneiro ficava amarrado. Era uma cela à prova de som, ele podia gritar à vontade. Ninguém ouvia, sem água, sem luz, com frio, sem a cama e etc. Então, para vocês terem ideia do que foi esse regime naquela época. Aqui temos um vagão, é um outro museu ao ar livre, em outra cidade, chamado Museu do Folclore Lituano. Aqui temos um vagão que foi usado para o transporte de lituanos em geral, famílias, para serem conduzidas, remanejadas, né? De acordo com a geopolítica socialista da época. Retiraram as famílias que estavam nos seus lares para levar para outros locais, muitas vezes inóspitos, do território da União Soviética, na maioria das vezes na Sibéria. Na nossa família tivemos pessoas que foram deportadas para o Cazaquistão. Este é o meu primo, lituano. Ele fez uma longa narrativa sobre muitos detalhes sobre a história da Lituânia, tanto quanto recente, sobre o aspecto das deportações e do regime comunista socialista que estava na Lituânia. Vamos chamar de residência, ou alojamento, ou refúgio. Isso que temos aqui, construído de pedras. Então era comum as pessoas fugirem das próprias casas, se refugiarem nas florestas e construírem cabanas, muitas vezes de madeira e algumas vezes de pedras. Nesta em particular, faz parte do museu ao ar livre, alojava aproximadamente de 20 a 30 pessoas, muitas vezes 3, 4, 5 famílias dentro de um local único, porque eles tinham perdido, né, os seus bens, os seus imóveis e assim por diante. Então isso aconteceu durante os anos 40 e 50 principalmente, onde o povo fugiu para as florestas. E nas florestas, lá existiam então os partisãs, né? Uns protegendo os outros contra o regime socialista. Né? Aqui temos um dos prisioneiros, né, fotografado num dos gulags, só para ilustrar como que era. Né? Dá para perceber que é um local inóspito aí. Né? Aqui nós temos uma família, evidentemente falta a parte paterna, né? O ente masculino. Então nós temos aqui Sofia Grauziene, com suas crianças já Janit, Genuti, Stasiukas, num dos gulags, Gulag de Perm. Essa foto é de 1946, quase que imediatamente após a guerra, né? Não dá para perceber, mas todos têm os olhos muito tristes. Né? Por isso que eu coloquei o segredo dos olhos na foto. Mais uma foto de deportados, já datada de 1956. Então, Krasnoyarsk, uma das cidades onde tinha campo de concentração, ou seja, campo de trabalho forçado na Sibéria, ela começou a funcionar em 1941. Então era um campo de trabalho forçado, onde as famílias lituanas principalmente eram deportadas. Aqui temos uma família comemorando o Natal de 1956. Então, para vocês terem ideia, que mesmo sob pressão, tristezas, os lituanos ainda continuavam com as suas tradições e a sua cultura, o seu folclore, as suas alegrias, suas tristezas. Né? Esta cidade particularmente fica a 5.100 quilômetros
da capital Vilnius, capital da Lituânia. Então, para vocês terem ideia qual era a serventia, né, daqueles vagões. Eu visitei também uma ala religiosa dentro do museu, onde aqui consta então alguns religiosos, freis, padres, também freiras, que foram muitas vezes sacrificadas pelo regime comunista porque buscavam a liberdade do povo lituano. Em particular, aqui está o padre Teófilos, morto pelo regime na década de 60, envenenado. Vamos dar um salto no tempo para não estender muito a nossa explicação. Já estamos em 1983. Pavenisem cai no distrito de Laziai. Temos crianças, jovens aqui, chamados Amigos da Eucaristia. Vitautas, Alma, Angeli e Laima foram presos durante 15 dias pela KGB. E a igreja onde eles prestavam, né, o culto religioso foi imediatamente fechada durante esse período. Então a perseguição contra até as crianças e os lituanos continuava. Essa data 1983. Esse é um pequeno detalhe de muitos e muitos outros, né? Esse é um resumo, né? Numa outra situação, vamos preparar um outro trabalho de vídeo. Vou mostrar com mais detalhes como que era feito o controle psicossocial. Detalhando aqui, temos o Eduard Kiel, um barítono russo, conhecido, já falecido. Trabalhou efetivamente para o regime comunista. Então, para vocês terem ideia que era tudo planejado, existiam pessoas na mídia, na música, no teatro, para manutenção do regime. Já vamos então dar um salto aqui em 1989. Temos aqui uma multidão, não é? Isso é chamado Caminho do Báltico. Então os indícios da separação definitiva da União Soviética, mas ainda não era chegada a hora. Esse Caminho do Báltico foi organizado por um grupo chamado Sojuz, famoso na Lituânia, na data 23 de agosto de 1989, digamos assim, comemorando, né, entre aspas, 50 anos do assinado do Tratado Ribbentrop-Molotov. Então a data 23 de agosto também serviu para fazer este movimento onde milhares de pessoas se deram as mãos. Na verdade, 2 milhões aproximadamente de pessoas saíram nas rodovias, saíram às ruas para se dar as mãos. Então, aproximadamente 600 quilômetros de mãos dadas nessa data, 23 de agosto. 2 milhões de pessoas nos 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia. Esta é uma foto famosa, né, que está na mídia, na internet. Mas ainda não era a hora da separação, os russos ainda permaneciam, fazendo muita pressão ainda, muita força, e até matando pessoas, né? Homem se coloca na frente a um tanque soviético para impedir a ocupação de uma torre de TV. Isso aconteceu na cidade de Vilnius, chamado Dia dos Defensores da Liberdade. A data é 13 de janeiro de 1991. Aqui estamos ainda em 91, novamente a data 23 de agosto, já em 91, derrubada da estátua de Lenin, né, da ideologia comunista. Então, foi dada a partida para a derrocada dos símbolos, das bandeiras, dos quadros, dos panfletos, dos livros, das estátuas que representavam o regime comunista socialista na Lituânia. Então, é o fim da ideologia às personalidades. Então vamos abreviar a nossa história, comentando que o último soldado da União Soviética que saiu da Lituânia foi na data 31 de agosto de 1993. Podemos dizer então que esta é a data teórica, digamos, do final da guerra, da Segunda Guerra, para os lituanos.
muito distante de 1945, na verdade. Este monumento é um monumento que fica em frente ao Museu da KGB, em Vilnius. É homenagem aos partisãs e também pessoas simpatizantes aos partisãs que foram presas, torturadas, mortas, executadas, fuziladas, perseguidas na Lituânia. Então, a nossa homenagem aos partisãs nessa data 23 de agosto. Então, a nossa homenagem. Então, o monumento é homenagem às vítimas do genocídio. Então, nós vamos encerrar a nossa apresentação. É uma apresentação resumo. Vamos preparar um outro vídeo com maiores detalhes, um pouquinho mais demorado, com mais explicações. E aí, quem se interessar, aí poderá assistir e aprender um pouquinho, quem sabe, né, sobre a história recente da Lituânia. Então, agradecemos aqui a participação, né, e até a próxima, ok? Até mais.